Neste vídeo, vamos fazer os códigos do botão Exportar Excel na nossa página web de cadastro de pedidos. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar. Acesse o arquivo js.html. E aí vocês vão descer até o final dos códigos, mas dentro da tag script. E aqui nós vamos colocar primeiro um cifrão. Abre e fecha parênteses, e aí dentro dos parênteses o comando document. Fora dos parênteses, ponto read. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, function, e abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves, e pressiona Enter. E dentro desta função, nós precisamos referenciar o botão Excel. Então, cifrão, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, jogo da velha. E aí precisamos informar o ID do botão Excel. Arquivo página.html e procurem pelo btn Excel. Copia o ID, volta nos códigos e cola depois do jogo da velha. Outro detalhe, nós já referenciamos a biblioteca jQuery. Nós precisamos ter esta biblioteca referenciada para conseguir exportar os dados da tabela HTML para um arquivo Excel. Entendido este detalhe, de volta no arquivo JS, fora dos parênteses da referência ao botão Excel, ponto click, porque nós vamos acionar uma função quando for clicado no botão Excel. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, function, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, parâmetro e. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves, e pressiona Enter. E dentro desta função, primeiro nós vamos colocar o comando prevent default. Abre e fecha parênteses e fecha a linha com ponto e vírgula. Este comando é uma espécie de tratamento de erro. Caso dê algum problema, vai sair sem executar o script. Prosseguindo, nós precisamos verificar o seguinte. Se tiver apenas uma linha na tabela HTML, nós não vamos exportar, porque se tem apenas uma linha, significa que temos apenas o cabeçalho dos dados. Então, nós vamos colocar varlinhas, vai ser igual, vem da nossa variável tabela, ponto, get, muita calma agora, get elements by tag name. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, objeto tr, que são as linhas da tabela HTML. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Capturamos as linhas, agora nós precisamos contar quantas linhas tem na variável linhas. Então, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável linhas, ponto length, se for igual a 1. Se tiver apenas uma linha, nós vamos alertar o usuário. Por enquanto,
vamos utilizar uma mensagem alert, mas nós ainda vamos fazer uma caixa de mensagem personalizada. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, vamos colocar não tem dados, ponto de exclamação. E fecha a linha com ponto e vírgula. E se não tem dados para exportar, vamos sair do script, colocando return false. E fecha a linha com ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, significa que nós temos dados na tabela HTML para exportar. Então, o próximo passo é referenciar a div tabela, onde a tabela HTML está dentro. Então, var div, eu vou chamar esta variável de div tabela. Vai ser igual a document.getElement by id. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o id da div. Então acessem o arquivo página.html. Procura pela div tabela e copia o id. Volta nos códigos e cola dentro das aspas duplas. E fecha a linha com ponto e vírgula. No entanto, agora tem um detalhe. Na tabela, nós temos uma coluna com um botão para excluir as linhas. E quando for exportado para o Excel, nós não queremos exportar o botão excluir. Então agora, nós vamos fazer um clone da div tabela para poder verificar esta questão. Porque na div original, nós não vamos mexer. Então nós vamos criar um clone para manipular os dados, sem comprometer a div original que contém a tabela. Então, var clone div vai ser igual, vem da div tabela, ponto, e para clonar esta div, nós vamos colocar o comando clone node. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, comando true. E fecha a linha com ponto e vírgula. Próximo passo é referenciar as linhas que nós temos dentro da div clone. Então, var linhas vai ser igual, vem de clone div, ponto, get elements by tag name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, objeto tr, que são as linhas da tabela. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Prosseguindo, precisamos fazer um laço para percorrer as linhas. Nós vamos trabalhar com um laço for. For, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, var i igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que a variável linhas, ponto, length, ponto e vírgula, e mais, para percorrer linha por linha. E dentro deste laço, nós precisamos
referenciar as células. Então, var cells vai ser igual, vem da variável linhas, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i, que representa a linha em que o laço está. Fora dos colchetes, ponto get elements by tag name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, objeto td, que são as células. Fora dos parênteses, ponto e vírgula. Próximo passo é referenciar o cabeçalho. Então, var headers. Headers vai ser igual, vem da variável linhas, abre e fecha colchetes, variável i. Fora dos colchetes, ponto get elements by tag name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, objeto th, que são os cabeçalhos. E fecha a linha com ponto e vírgula. Na sequência, nós vamos verificar se a variável cells é maior que 0. Então, if, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável cells.length for maior que 0, ou seja, se tiver mais de uma célula. Se tiver mais de uma célula, a variável linhas abre e fecha colchetes e dentro dos colchetes, variável i, que representa a linha em que o laço está. Neste caso, nós vamos colocar o comando remove shield, porque nós vamos remover, mas apenas a última célula da linha, ou seja, a última coluna, onde nós temos o botão excluir. Então, abre e fecha parênteses, e agora tem um detalhe. Dentro dos parênteses, vai o comando cells, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável cells.length, para contar quantas células tem na linha. Menos 1, porque a contagem ela vai iniciar em 1, mas dentro do código precisa ser iniciando por 0. Então, precisa colocar menos 1. E fecha a linha com ponto e vírgula. Beleza, removemos a última célula da linha. Mas precisamos remover também a última célula do cabeçalho. Então, podem copiar a variável headers. Então, if, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável headers.length, para contar quantos cabeçalhos tem na linha de cabeçalho. Se for maior que 0, significa que nós temos um cabeçalho válido. Neste caso, a variável linhas para identificar qual a linha. Abre e fecha colchetes e dentro dos colchetes, variável i, que representa o número da linha. Fora dos colchetes, ponto, remove shield. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, variável headers, abre e fecha colchetes, novamente variável headers.length, para contar quantos cabeçalhos tem na variável.
menos 1, porque dentro do código as posições iniciam por 0 e a contagem ela vai fazer iniciando por 1. E fecha a linha com ponto e vírgula. Em resumo, este if vai remover a última coluna do cabeçalho para remover a coluna onde nós temos os botões excluir. Ok, desta forma nós vamos ajustar os dados para exportar. Agora, depois que sair do laço for, nós precisamos referenciar a tabela. Então, var tabela HTML vai ser igual à nossa variável clone_div, que está com a nossa tabela agora sem a coluna onde nós temos os botões excluir. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é exportar esta tabela para um arquivo Excel. Então, var arquivo vai ser igual a new blob. New blob, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha colchetes. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, barra invertida, comando UFE FF. Isto é necessário para padronizar o texto, evitando problemas com letras com acento. Fora das aspas duplas, mais, e aí vamos referenciar a nossa tabela. Variável tabela HTML. Ponto outer HTML. Outer HTML. E agora, fora dos colchetes, vírgula, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando type, dois pontos, abre e fecha aspas duplas, application, barra vnd, ponto ms, traço, excel, que é o formato do arquivo que nós desejamos. Esta parte do código é para definir que nós vamos exportar como um arquivo Excel. E fecho a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, agora, para conseguir baixar este arquivo, nós precisamos colocar este arquivo em uma URL. Então, var URL vai ser igual ao comando window.url. window.url create object URL. Object URL. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a nossa variável arquivo. E fecha a linha com ponto e vírgula. Próximo passo é criar um objeto HTML para inserir a URL e depois referenciar esta URL. Var, nós vamos inserir um objeto chamado tag A, que é utilizado para referenciar links. Var A vai ser igual a document.create element. Nós vamos criar um objeto. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E o objeto que nós vamos criar é uma tag A. E fecha a linha com ponto e vírgula. E agora a tag A, ponto, href, para referenciar a URL. Vai ser igual à variável URL. Ponto e vírgula,
E agora a tag a.download, que nós queremos baixar o arquivo que está no link que foi referenciado dentro da tag a.download. Vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, e o nome deste arquivo eu vou colocar como sendo pedido. E fecha a linha com ponto e vírgula. E por fim, precisamos executar o clique sobre a tag A. Então, tag A, ponto clique. Abre e fecha parênteses e fecha a linha com ponto e vírgula. Beleza, pessoal? Se nós não erramos nada no código, já está pronta a função que vai exportar os dados da tabela HTML para um arquivo Excel. Neste ponto e também no final da função, podem fechar com ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar. Botão implantar, testar implantações. E clica no link para abrir a página web de desenvolvimento. Página aberta, vamos clicar no botão Excel sem ter dados na tabela. Opa, não fez nada. Pode ser que eu errei alguma digitação no código. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Clicar com o botão direito do mouse sobre a página web. Inspecionar. E nesta tela do lado direito, vocês vão acessar o menu Console. E vamos ver se tem algum erro. Deu um erro. Linha 270. Remove Shield. Então, eu cometi algum erro de digitação nesta linha de código. Linha 270, onde tem Remove Shield. De volta no editor, concluído. Vamos procurar pela linha 270. Então, o erro está nesta linha. Agora que vem o detalhe. O que que nós erramos nesta linha? Se eu ver na linha de baixo, olha o detalhe. Aqui tem ponto e aqui eu não coloquei ponto. Então, apenas um ponto já comprometeu a execução do código. Mas foi bom que aconteceu este erro, que aí vocês aprenderam também como encontrar facilmente um erro de digitação nos códigos. Feito o ajuste, salva as alterações e vamos agora atualizar a página web. Sempre que é feito um ajuste nos códigos, precisa atualizar a página. No meu caso, como agora o código está correto, já carregou 2 registros de backup. Mas eu vou remover estes registros, porque eu quero fazer o seguinte. Clicar no botão Excel sem ter dados na tabela. Show de bola, não tem dados. Agora eu vou fazer um registro para ver se vai exportar. Teste, inserir e agora vamos clicar no botão Excel. Opa, já baixou o arquivo. Não colocou o nome, mas baixou um arquivo Excel. Vamos abrir para ver se exportou os dados da tabela. Na mensagem que vai aparecer, clica em Sim. Show de bola! Exportou os dados da tabela para o arquivo Excel. No entanto, não colocou o nome do arquivo. Então significa que tem mais algum detalhe que nós precisamos ajustar no código. Vamos ver se tem algum erro no console. Então, botão direito, inspecionar. Console. No console não tem nada. Então, agora vai ser por nossa conta descobrir por que não foi colocado o nome no arquivo. De volta no editor, então,
Vamos ver se eu descubro por que não colocou o nome que eu defini para o arquivo, que deveria ser pedido. Para não ficar muito longo o vídeo, pessoal, eu vou parar o vídeo até que eu encontre o erro e retorno com a correção. Pessoal, retornando com o vídeo, já encontrei o erro que eu cometi. No download, faltou colocar um N. Então, eu errei nesta parte do código. Se vocês cometeram a mesma falha que eu cometi no vídeo, façam a correção nesta linha e salva as alterações. E vamos testar novamente. Atualiza a página web. E agora, quando exportar, precisa exportar com o nome que nós definimos para o arquivo. Agora sim, vamos abrir para ver se os dados estão ok. Beleza, agora está exportando, colocando o nome da aba que nós definimos e também o nome do arquivo que nós definimos dentro do código. Pessoal, vamos finalizar esta aula por aqui. Quem conseguiu fazer mais esta aula, comenta sim no vídeo.